E por aqui estamos começando mais um plantão jornalístico diretamente da TV Estadão Alagoas no nosso feriado de sexta-feira. E agora eu vou deixar aqui o espaço por conta do Igor Barros para falar um pouco sobre a proclamação da República. Hoje, dia 15 de novembro, é celebrada e lembrada a data da proclamação da República. Mas o que seria essa data e o que ela afeta até hoje o Brasil? Em 1889 foi declarado o golpe de Estado político-militar, do qual hoje chamamos de Proclamação da República. Como o próprio nome diz, o movimento foi criado e executado pelos militares da época que estavam insatisfeitos com o regime atual, que seria a monarquia, então Brasil monárquico, principalmente após o fim da Grande Guerra do Paraguai, dos quais os militares reivindicavam condecorações e também gratificações pelos seus feitos nessa guerra. Entretanto, no que isso implica hoje? Segundo o historiador Rodrigo Goiena, em seu livro Interoligarquias, o Nascimento da República Brasileira, o ato que aconteceu em 1889 foi para sacralizar, para concretizar o conservadorismo no Brasil, desde aquela época até hoje, já que ainda hoje vivemos na República Presidencialista do Brasil, já que temos presidente, mas também temos poderes como o Executivo, Judiciário e Legislativo. Mas o que isso implica no Brasil que vivemos hoje? Hoje vivemos um movimento muito forte no Brasil, crescido pela direita, chamado neoconservadorismo ou neoliberalismo. O que seria isso? Seria o famoso liberal no comércio, mas conservador nos costumes. Graças à invasão portuguesa em 1500 e à sua estabilização aqui no Brasil pela coroa portuguesa em 1530 no Brasil monárquico, nós temos uma grande problemática, não apenas com o nosso policiamento, o militarismo brasileiro, mas também em conseguir assimilar o que seria o trabalho e a força de obra trabalhada, já que nosso país foi fundado, foi descoberto e foi saqueado justamente por estrangeiros e ele foi fundado, construído sobre mão de obra escrava. Então, um país que nasce com essa mão de obra escravizada, ele tem muito mais dificuldade em assimilar o que é pago ou o que é produzido pela mão de obra trabalhada. Uma boa metáfora para isso foi o que Pedro Cardoso, em entrevista com Lázaro Ramos, disse em relação ao ser pago pelo produto, mas não pelo serviço que é criado. Ou seja, você pode construir uma casa que é equivalente a 5 milhões de reais, mas você é incapaz de pagar alguém pelo menos R$1.000 para pintar sua casa, já que nós temos essa cultura que está enraizada, está estruturada no nosso Brasil, de que o trabalho ele não é valorizado, e isso vem das nossas raízes, já que nosso país ele foi construído dessa maneira, ele foi estruturado dessa maneira. E isso vai muito além do que seria as classes sociais, do que também foi um ponto decisivo para essa proclamação da República, para esse golpe de Estado político-militar. Muito pouco interessados estavam os militares sobre as lutas de classes da época. Eles estavam, na realidade, extremamente insatisfeitos com o governo, que seria a monarquia, e todo o seu poderio que tinha em relação ao Estado, sobre a força que ele exercia sobre os militares do exército da época. Não apenas isso, havia ainda uma frente muito popular, mas não popular no sentido que temos hoje, já que essa frente foi feita principalmente pelos senhores de engenhos e os donos de escravos, que estavam completamente insatisfeitos pela assinatura da Lei Áurea. Lembrando também que o Brasil foi o último país das Américas a assinar e a aceitar a abolição da escravidão. E também foi aceita e assinada graças à pressão do que seria o grande país da época, a Inglaterra. E também eles não queriam de maneira humanizada isso. Na realidade, já que são escravos, eles não tinham dinheiro e muito deles eles poderiam comprar coisas. Então, eles não queriam que eles fossem livres porque são humanizados. Ninguém quer perder essa mão de obra barata que tinha na época. Barata não, né? Gratuita, já que eram escravizados. Então, essa abolição não veio das mãos de Isabel ou do céu. Ela veio pela luta de Zumbi dos Palmares, por exemplo, dos quilombolas, de Dandara.
E eles não queriam apenas ser livres para ser consumidores, mas serem livres de fato. Nesse ponto entramos na história que a história não conta. É praticamente um avesso do mesmo lugar, de como que a gente possui uma estátua para eleger não apenas um invasor, mas também um estuprador e um assassino, como era o Borba Gato, mas pouco falamos de Zumbi dos Palmares e Dandara. Lembrando também que o Brasil, temos hoje, mas também um Brasil daquela época que se chamava Pindorama, ele nasce no Nordeste. A chegada dos portugueses foram no Nordeste, a chegada dos holandeses foram no Nordeste, as primeiras cidades e civilizações foram feitas aqui, até se mudarem para a Bahia, que ainda continua aqui, até se mudarem para o Rio de Janeiro, em São Paulo, e hoje temos Brasília. Mas o que é que acontece? Por que essa história é apagada? Justamente porque essa história não é contada. As pessoas que vivenciaram nessa época, eles não tinham a autonomia, a liberdade, literalmente, nesse caso, de contar, escrever e repassar essa história. Eles eram submetidos à escravidão, ao apagamento, à desumanização. A história, na realidade, é contada por quem venceu e viveu ela. Hoje, depois de tantos anos, desde 1964, vivendo a ditadura, essa história ainda é contada por quem venceu. No final de contas, para quem foi essa proclamação da República? Como sempre, essa proclamação ela beneficiou apenas os latifundiários da época e os militares. As famílias burguesas, as que tinham dinheiro, as que estavam na elite. E agora o nosso quadro de entretenimento aqui com a Vanessa Lima, o Fofocando. É com você, Vanessa. Olá, está começando o Fofocando desta sexta-feira. A influenciadora Ari Mirelli se manifesta nas redes sociais sobre os ataques que seu filho com João Gomes vem recebendo. A influenciadora Ari Mirelli, esposa de João Gomes, usou seu perfil na rede social para manifestar-se sobre comentários que seu filho Jorge, de 9 meses, recebe nas redes sociais. A influenciadora fez uma publicação printando o que alguns desses seguidores escreveram sobre o bebê e disse que não vai mais tolerar falas maldosas sobre a aparência do menino. Em um desabafo no seu Instagram, a Ari disse: "Só um story para falar sobre isso mais uma vez. O que mais vejo em app vizinho, Instagram, direct, comentário de foto é gente falando do meu filho. Tudo tem limites. Se quiser falar de mim, beleza. Agora do meu filho, ninguém fala não", escreveu ela. A Ari disse também que tomará medidas para proteger a criança. "Vou começar a tomar as devidas providências. Vou olhar os comentários em uma foto que postei e me deparo com isso. E o pior, vem de pessoas que me seguem. Essa é a pior forma de chamar a atenção. O que mais tem é gente que responde falando de Jorge e depois vem com: ah, queria que você me notasse. Vocês famosos só respondem coisas ruins. Eu respondo várias pessoas aqui no meu Instagram todo santo dia, mas não vou mais aceitar esse tipo de coisa com meu filho, que é só um bebê de 9 meses. A influenciadora VTube é internada na UTI 3 dias após dar à luz ao seu segundo filho. 3 dias após dar à luz ao seu segundo filho, Ravi, VTube foi internado às pressas na UTI da maternidade Promater, em São Paulo. A influenciadora precisou passar por uma transfusão de sangue, mas o recém-nascido passa bem. Na última quarta-feira, 13 de novembro, VTube informou nas redes sociais que precisou passar por uma cesárea de emergência após sofrer 2 complicações durante o trabalho de parto normal. Sem entrar em detalhes, ela informou que chegou a dilatar os 10 centímetros para o parto normal, mas, devido a alguns problemas, precisou ser submetida à cirurgia de emergência para evitar grandes complicações com ela e com o filho. E aí, você é noveleiro? A escolha de reprisar a novela Tieta pode ter sido um tiro certeiro para resgatar aquele noveleiro raiz. Confere matéria. A escolha de Tieta, uma novela produzida em 1989 para ocupar a faixa do Vale a Pena Ver de Novo, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a equipe que cuida da programação da emissora. Tudo isso porque esta foi uma decisão do diretor Amaury Soares, que apesar de ser o todo-poderoso da emissora, não tem exatamente esta função, mas adora dar os seus pitacos. A justificativa, porém, foi acertadíssima. A trama,
um sucesso incontestável. Tem todos os ingredientes para fisgar o telespectador no ano em que o canal completa 60 anos. A própria decisão de exibir uma novela de 1989 em pleno 2004-2025 já gerou um burburinho que nenhuma outra trama prevista seria capaz de provocar. As fortes candidatas ao posto da substituta de Alma Gêmea na faixa eram O Outro Lado do Paraíso, de 2017, A Dona do Pedaço, de 2019 e a inesquecível Avenida Brasil, de 2012. E o Fofocando desta sexta-feira fica por aqui. A todos um ótimo feriado, bom final de semana. Até a próxima! E agora vamos falar sobre a nossa terceira estação, a primavera, que aguardamos ansiosamente por a chegada do verão. É a última matéria, mas não a menos importante. Vem com a gente! Agora aqui do centro de nossa cidade trago as belezas da primavera, que incluem a cidade toda florida. E tenho certeza que não há coisa melhor do que respirar um ar fresco apreciando a flora. Então por isso, pegue o seu protetor e venha! E agora, diretamente das ruas de Palmeira dos Índios, que eu venho encerrar mais um plantão jornalístico aqui da TV Estadão Alagoas, explorando a flora de nossa cidade. Nos acompanhe no YouTube diariamente os plantões jornalísticos e não esqueça de nos seguir no Instagram. Bom final de semana e até segunda-feira!